Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. No livro de Ruth, nós vamos ler alguns versículos a partir do capítulo 1, no capítulo 1 até o versículo 16, e depois eu indicarei alguns versículos que leremos ainda. Livro de Ruth, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e a seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Versículos 8 a 12. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficará com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Versículos 19 e 20. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste?
Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Até aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de termos a Tua palavra, pelo privilégio de termos, ó Pai, de sermos exortados pelo Senhor, de sermos consolados pelo Senhor, de sermos direcionados a voltarmos à Tua palavra santa e bendita, Pai. Muito obrigado porque temos o privilégio de ouvir a Tua voz pela Tua palavra, Pai. E sabemos que isso não é mérito nosso, mas é pelos méritos de Cristo Jesus. E é pelos méritos dele que nós te rogamos, fala conosco, ó Pai, nesta tarde, para que possamos, ó Pai, com o auxílio do Teu Espírito, fazer a Tua vontade cada dia mais, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Imagine, meus irmãos, que você descubra que tinha uma conta em um banco e você esqueceu-se que essa conta estava no negativo. E ao passar dos anos, essa conta estoura nos juros e a sua dívida começa a crescer sem você saber. E chega uma correspondência muitos anos depois, apontando a sua dívida. Imagine que você, ao ver o tamanho da dívida, percebe que não tem condições nenhuma de pagar esta dívida. Nem vendendo sua casa, seu carro, seus bens, menores que sejam, você olha para aquela conta e fala: não tenho o que fazer. Isso aconteceu há um tempo com alguém próximo, e isso levou a família a um certo desespero. Talvez você nunca tenha passado por uma situação semelhante, e talvez nem venha a passar, ou talvez sim. Mas o certo é que, às vezes, na vida da gente, da noite para o dia, notícias difíceis chegam a nós. Às vezes não é na área financeira, pode ser na área da saúde. Uma notícia de uma doença grave, ou notícia de um ente familiar, um ente da sua família que está doente, ou uma notícia trágica como a morte de um adolescente, como soubemos agora pela tarde. Não sabemos o que sucederá em nossa vida no amanhã. Mas a questão é como reagimos diante da crise. Como reagimos diante das situações mais difíceis que venham a nos acontecer? A quem recorremos nos momentos da crise, nos momentos de dificuldade? Meus irmãos, muitas pessoas nos momentos de crise recorrem à bebida, outros recorrem ao cigarro, outros recorrem à comida, outros recorrem ao vício do trabalho, se fecham no seu escritório, abandonam a família, as relações. Outros fecham a porta do quarto em depressão. Como recorremos, a quem recorremos nos momentos de crise? Às vezes, até nós recorremos a cisternas rotas que não retêm água, como disse o profeta Jeremias. Meus irmãos, o livro de Juízes traz um contexto de desobediência. E por que o livro de Juízes? Porque é o contexto em que acontece a história de Ruth. E o contexto de Juízes é um ciclo de desobediência do povo de Deus, como já vimos. O povo de Deus desobedecendo ao Senhor, Deus levantando um povo vizinho, inimigo, para oprimir o seu povo, como um juízo do próprio Deus. O povo clamando ao Senhor, Deus levantando um juiz para lutar pelo povo, guiar o povo na libertação desse povo inimigo. Mas aí esse juiz morre e o povo mais uma vez se esquece da aliança, se esquece do Deus que tantas vezes o livrou, tantas vezes o resgatou, e cai após outros deuses, recorrendo a deuses da fertilidade, recorrendo a deuses da prosperidade, buscando refúgio em outros
que não é o Deus verdadeiro. Meus irmãos, a desobediência era uma grande marca desse período, que mostra o tempo em que o povo de Deus várias vezes quebrava a aliança e buscava falsos deuses. E o livro de Juízes diz que cada um fazia o que achava mais correto. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais correto em seu coração. É neste pano de fundo que o livro de Ruth é narrado, a história de Ruth. O livro foi escrito provavelmente após esse período, porque no final do livro tem uma referência direta ao rei Davi. Então, meus irmãos, nos primeiros e nos últimos versículos vai mostrar esse direcionamento do livro de Ruth, mostrando a aliança, mostrando o povo de Deus sempre encaminhado pelo próprio Deus, levando o povo ao propósito estabelecido pelo próprio Deus, que era a aliança, mesmo em meio a tempos de crise. Então, deste modo, meus irmãos, o que nós vamos perceber nesse relato, nessa história, dentre várias características que são abordadas acerca do Deus da aliança, nós vamos destacar 3 características que o texto mostra claramente. 3 características do Deus da aliança ressaltadas em tempos de crise. E a primeira delas é a fidelidade do Deus da aliança. Nos momentos de crise, o texto vai mostrar que o Deus da aliança continua fiel, porque Ele é fiel à sua própria palavra, independente do seu povo. Deus deu a sua palavra a Abraão, a Isaac e a Jacó, e Deus cumpre a sua palavra em fidelidade. Nós vamos ver isso. Capítulo 1, versículo 6, o texto diz: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Meus irmãos, o primeiro detalhe é a fidelidade de Deus, a fidelidade do Deus da aliança. Mas antes de abordar acerca da fidelidade, nós ressaltamos o fato que a família de Noemi, ela foi buscar mantimento fora da terra da aliança. Noemi e sua família, Elimeleque, seu marido e seus filhos, eles estavam em Belém, eles eram de Belém, e o texto diz que houve fome na terra de Belém. E o detalhe é que eles, ao invés de aguardar o Deus da aliança, a fidelidade do Deus da aliança, foi buscar refúgio fora da terra da aliança. Deus prometeu a Abraão que o povo herdaria uma terra. Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus falou: olha, eis que a tua descendência será inumerável. Eu vou dar à tua descendência uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu provisão à sua descendência. Deus prometeu que jamais se faltaria aos seus descendentes. E o detalhe é que Deus mostrou isso durante todo o tempo. Mesmo durante o tempo que o povo ficou no Egito por 400 anos, Deus foi um Deus providente no meio do seu povo. E o texto mostra que quando Deus libertou o seu povo, Deus colocou o seu povo para girar 40 anos no deserto. E mesmo ali no deserto, Deus deu pão ao seu povo, Deus deu o maná. E o texto diz que o maná parecia como bolos de mel. Bolos de mel. E a terra que eles chegariam, mana, leite e mel. E o detalhe é que quando, lá em Josué, diz que quando o povo chegou na terra, e quando o povo experimentou da terra que mana leite e mel, aquele bolo de mel, o maná, cessou. Porque Deus agora dava providência da terra. E nós podemos perceber lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 13 e 14, que lemos na liturgia, o texto diz: Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. O detalhe é que a terra que mana leite e mel era totalmente dependente da provisão de Deus. Deus os colocou em uma terra que dependia da chuva, que dependia de Deus mandar a chuva. E Deus colocou para eles: olha, se vocês guardarem a aliança, guardarem os mandamentos do Senhor,
eu darei as chuvas da vossa terra. Então o detalhe é que se no livro de Juízes mostra um ciclo de desobediência, e no capítulo 1 de Ruth mostra que houve fome na terra, o grande indício é que o povo estava longe de Deus. O grande indício é que o povo se desviou dos caminhos do Senhor e Deus fez cessar a chuva. E ao invés daquela família buscar refúgio na fidelidade do Deus da aliança, voltar-se para a aliança, perceber que Deus sempre foi fiel por causa da sua aliança, o povo, a família de Noemi foi buscar refúgio dentre os moabitas. Meus irmãos, mas o versículo 6 do capítulo 1, o texto diz: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lembrara do seu povo. Isto é uma referência que Deus lembrou-se da aliança. Lá em Gênesis capítulo 8, 1, quando fala do dilúvio, o texto fala que Deus lembrou-se de Noé. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 29, fala que Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 30, 22, fala que Deus lembrou-se de Raquel na sua infertilidade. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 24, quando o povo estava ainda escravo no Egito, o texto diz que Deus lembrou-se do seu povo, da aliança. Quando Deus lembra-se do seu povo, a referência é que Deus lembrou-se da aliança, lembrou-se da sua palavra, lembrou-se da sua fidelidade. Meus irmãos, Belém significa casa do pão. Faltou pão na casa do pão, faltou o mantimento, mas por causa da infidelidade do povo de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, lembrou-se da sua aliança. Deus é fiel à sua própria palavra. Deus trouxe pão ao povo. Meus irmãos, esse texto nos faz entender que temos um Deus fiel. Nos faz entender que temos um Deus que lembra-se da sua aliança. A sua aliança foi dada de maneira mais detalhada a Abraão naquele momento e diz que nele faria benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam benditas na descendência de Abraão. E essa descendência se cumpria em Cristo, o descendente no qual todas as famílias da terra seriam benditas. Ruth era uma moabita, não era povo de Deus, não fazia parte do povo de Israel, mas Deus resgatou Ruth por causa da sua fidelidade, por causa da aliança. Deus lembrou-se da aliança e resgatou Ruth dentre os moabitas. Meus irmãos, o texto nos mostra que Deus é fiel à sua própria palavra. Quando Deus deu a sua palavra a Abraão, Deus estava olhando para Jesus Cristo, para o descendente de Abraão, para o descendente no qual faria com que a descendência de Abraão fosse numerável, dos quais somos nós também. Meus irmãos, Deus cumpre sempre a sua palavra. E aí fica um detalhe: por que nós afirmamos crer na fidelidade de Deus? Afirmamos crer que Deus honra a sua aliança, que Deus é imutável, que Deus é justo, misericordioso, que Deus é benevolente, como tanto repete o texto no livro de Ruth. Deus é benevolente, Deus usa de benevolência com o seu povo, Deus é gracioso. E tantas vezes agimos com incredulidade. Tantas vezes nos momentos de crise recorremos a falsos deuses, recorremos aos ídolos do nosso coração. Porque tantas vezes nos esquecemos que Deus é de fato fiel. Ou agimos como se Ele fosse infiel. Meus irmãos, o texto nos mostra que tantas vezes agimos como incrédulos. Meus irmãos, temos um Deus providente que cuida de fato do seu povo. Temos um Deus que, no meio das tribulações, no meio das crises, no meio das provações, nos momentos mais difíceis, podemos recorrer para Ele. Quero trazer à memória algo que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Meus irmãos, grande é a fidelidade do nosso Deus.
nos momentos de crise, meus irmãos, diferente de Noemi, que recorreu à terra dos Moabitas, mas olhemos para o que aconteceu com Ruth. Ruth foi buscar refúgio no Deus da aliança. E este é o segundo ponto que queremos ressaltar. O refúgio é encontrado em Deus. O refúgio verdadeiro somente em Deus. Observe nos versículos 15 a 17 do capítulo 1. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Capítulo 2, versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Meus irmãos, Ruth era moabita. Os moabitas eram descendentes de Ló. E Noemi instou Ruth a fazer o que Orfa, a sua outra nora, fez. Após a morte do seu marido e dos seus filhos, ela ficou com suas duas noras. Uma das suas noras, ela falou para as duas: olha, voltem para a terra de vocês, voltem para os deuses de vocês. Orfa fez isso, voltou-se. Mas Ruth falou: olha, eu não volto. Eu sou agora teu povo. O teu Deus, o Deus da aliança, é o meu Deus. Aqui é uma clara demonstração de conversão na vida de Ruth, de perceber que não há refúgio em outro lugar senão no Deus da aliança. No momento da crise, ela foi buscar refúgio no meio do povo de Deus. Foi buscar refúgio debaixo das asas do Deus da aliança. Meus irmãos, o que vamos perceber é que Ruth, mesmo não sendo do povo de Israel, num momento em que havia desobediência no meio do povo de Israel, ela demonstra ser uma das pessoas de outras tribos, povos e raças que seriam abençoadas da descendência de Abraão. Ela foi buscar refúgio longe da sua família, longe dos seus deuses. Segundo o comentarista Robert Hubbard, ele diz o seguinte: a renúncia de Ruth prefigurava o ensino de Jesus. Para ser seu discípulo, requer que se renuncie todos os laços familiares por amor ao reino de Deus. Não quer dizer que para ser servo de Deus você necessariamente deve abandonar sua família, mas se para ser servo for necessário que você abandone sua família, que você abandone. E é o que Ruth fez. Abandonou a sua família e abandonou os seus falsos deuses, porque percebeu que o refúgio verdadeiro está nas asas, debaixo das asas do Deus da aliança. Meus irmãos, o texto não mostra um simples exemplo a se seguir. Não é simplesmente que você deva seguir o que Ruth fez, mas o texto exalta o refúgio verdadeiro que é encontrado em Deus. O refúgio verdadeiro que é encontrado no Deus fiel, no Deus verdadeiro, no Deus que cumpre a sua palavra. E Ruth, mesmo em momento de crise, percebeu que lá em Israel, no meio do povo de Deus, havia uma palavra de Deus, uma palavra de fidelidade. E ela foi para debaixo das asas do Deus da aliança. Agostinho disse: criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. O nosso coração vive inquieto enquanto não repousa no próprio Deus, porque fomos criados para glorificar o Senhor. E somente em Deus encontraremos o verdadeiro prazer, mesmo nos momentos de crise, porque Deus é o refúgio verdadeiro. No Salmo 17, versículo 8, o salmista diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas.
Salmo 36, 7 diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Salmo 57, 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo 91, 4: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. E o Salmo 46, 1, tão conhecido: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não há outro lugar para correr no momento de angústia, a não ser debaixo das asas do Deus fiel. O livro de Ruth mostra a fidelidade de Deus e mostra o refúgio encontrado no Deus da aliança. Mas aí restam algumas questões para nós hoje. Por que nos momentos de angústia vamos buscar refúgio em tantas coisas? Em ídolos do coração? Por que cavamos cisternas que não retêm água e esquecemos do manancial de água viva, que é o próprio Deus da aliança? Porque agimos como quem não conhece a palavra de Deus, como quem não conhece a fidelidade de Deus, e tomamos decisões precipitadas, agindo conforme o nosso próprio coração. E os momentos de crise são os momentos em que mais somos tentados a dar desculpas para fazermos as coisas mais errôneas. E esquecemos da palavra de Deus. Meus irmãos, buscar refúgio longe de Deus pode revelar um coração que não crê na fidelidade do Deus da aliança, ou como alguém que age como se não cresce. Se a história de Ruth mostra a fidelidade do Deus da aliança, mostra o refúgio encontrado no Deus da aliança, mostra também, em terceiro lugar, que Deus é o próprio resgatador da aliança. Deus é o próprio resgatador do seu povo. E isso foi tipificado na figura de Boaz. Capítulo 2, versículos 17 a 20, o texto diz: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que se apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Meus irmãos, quando olhamos para o contexto do que acontecia, nós vamos perceber alguns detalhes da situação em que Ruth se encontrava. Quando Ruth decidiu voltar para Israel com a sua sogra, o texto diz que ela foi buscar refúgio debaixo das asas do Deus da aliança. Mas a sua situação era terrível, era difícil, era de crise. O texto diz que Ruth foi ao campo buscar mantimento. E isso quem faria era o seu marido, se fosse vivo. Mas a sua sogra já provavelmente não tinha condições de fazer. E ela foi buscar mantimento no campo. E segundo a lei, todos os cantos de plantação não deveriam ser colhidos para que os pobres, os que estavam passando por situação de fome, fossem buscar. Então os donos do campo não podiam colher nas bordas do seu campo. E isso mostra que quando ela foi buscar nas bordas, é porque ela realmente estava necessitando, estava passando por uma situação difícil. Outro detalhe é que Noemi fala que Boaz era um dos seus resgatadores. E isso indica a situação de desfavorecida, de alguém pobre e vulnerável dentro da sociedade. Assim, a lei estabelecia uma função de resgatador. A função de alguém dentro de cada família que tinha um papel de resgatar.
E algumas das suas funções nos vão mostrar tanto a situação que se encontrava Ruth e Noemi, quanto o papel que desempenhava o resgatador, tipificando o próprio Deus que resgatava o seu povo, que supria a necessidade do seu povo. Uma das funções era de restaurar a posse de algo vendido em tempos de crise. Em tempos de crise, a família poderia ser obrigada a vender os seus bens para não morrer de fome. E o resgatador da família tinha o papel de tentar resgatar aquele campo vendido para restaurar a posse da família. Outra função era suscitar descendência para que não houvesse acúmulo de posses. E para também para que não fosse apagada a memória de alguém que morresse. Se alguém morresse na família, esta pessoa tinha o papel de ser o resgatador daquele cabeça de família, que foi no caso de Boaz. Boaz foi o resgatador de Ruth, que seu marido morreu e ele casou-se com Ruth para suscitar descendência ao seu marido. E para que também não houvesse, para que a sua memória não fosse apagada. Outro papel do resgatador ou remidor, como era chamado, era libertar parentes da escravidão. Se o tempo corresse e não houvesse um resgatador próximo que quisesse resgatar ou que resgatasse a família de Noemi, o que iria acontecer com Ruth certamente era que a pobreza poderia levar à escravidão, a ela optar por vender-se como escrava, por exemplo. Ou também acontecia que quando alguém na família contraiu uma dívida muito alta, ele optava por vender-se como escravo para pagar a dívida. E o resgatador, o remidor, tinha o papel de tentar pagar a dívida daquele membro da família que tinha menos condições, para resgatá-lo de volta à família. Outra função do resgatador era advogar para membros vulneráveis da família. Outra, assumir a responsabilidade por membros desfavorecidos, por órfãos, por exemplo. Ele tinha o papel de promover a vida da família. Desta forma, meus irmãos, Boaz tem um papel crucial na história. O papel de remidor, de resgatador, aquele que seria a solução do problema da crise. Aquele que seria usado por Deus para resgatar aquela família da pobreza e da miséria. Aquele que tipificava o próprio Cristo, que tipificava o próprio Deus como resgatador. No fim do livro de Ruth, o texto vai dizer, nos últimos versículos, versículo 18, são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron, Hezron gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. O autor está mostrando o papel que Boaz desempenhou nesse momento da história. Boaz foi o resgatador, Boaz foi o remidor daquela família, e Boaz foi instrumento do próprio Deus para que a geração de Davi chegasse à linhagem messiânica. Para que a linhagem messiânica não se perdesse, Boaz foi um resgatador, um remidor. Desta forma, o texto mostra que no momento de crise, Deus direciona o seu povo, Deus resgata o seu povo, mesmo no momento em que o povo estava em desobediência, andando longe dos caminhos do Senhor. Deus guiou o seu povo, Deus preservou um remanescente fiel, resgatou uma família, e daquele berço saiu o rei segundo o seu coração, que tipificava o próprio Cristo, o rei Davi. Meus irmãos, mas quando olhamos ainda para a função de resgatador, de remidor, nós olhamos para a figura do próprio Deus, principalmente porque no Antigo Testamento, esta palavra é usada mais para o próprio Deus do que para homens. Lá em Êxodo capítulo 6, versículo 6, o texto diz: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. É o próprio Deus o resgatador do seu povo. É o próprio Deus que mantém uma linhagem fiel.
É o próprio Deus quem redime o seu povo da escravidão, tanto da escravidão literal como da escravidão do pecado. Salmo 106, versículo 10, o texto diz: salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. Em Isaías diz que o Senhor remiu Israel do cativeiro babilônico. É Deus quem redime o seu povo. E no texto de Ruth, Boaz foi instrumento de Deus para redimir aquela família que seria precursora do Messias, como está lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus Cristo. Meus irmãos, é Deus quem redime o seu povo. O livro de Ruth vai mostrar a fidelidade de Deus, vai mostrar o refúgio encontrado no próprio Deus, vai mostrar que é Deus quem redime o seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis de crise, de apostasia. Deus é quem preserva o seu povo em fidelidade. Ele fez isso, meus irmãos, com a sua igreja, através de Jesus Cristo. Deus sempre fez isso por causa da aliança, por causa da sua própria palavra, por causa do Messias que haveria de vir. E hoje Ele continua fazendo, por causa do Messias que veio. Em Mateus 1, 21 diz que Jesus Cristo salvará o seu povo dos pecados deles. A Bíblia mostra que Jesus nos faz ser família de Deus, ser povo de Deus, povo que Ele mesmo resgatou, povo que Ele transportou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo é o verdadeiro resgatador. Ele nos garante a posse da vida eterna. Meus irmãos, o livro de Ruth, o autor vai mostrar que em um período de crise em Israel, os propósitos do Deus da aliança não falham, porque Ele é fiel. Em um momento de crise, de desobediência, Ele mostra que Ele mesmo é o refúgio verdadeiro. É o local em que o povo fiel deve buscar refúgio. E vai mostrar que Ele mesmo é o verdadeiro resgatador. Mesmo no tempo em que não havia rei em Israel, mesmo no tempo em que cada um fazia o que achava o que era mais correto em seu coração, o Deus da aliança continuou fiel, preservando a linhagem de Jesus Cristo, o nosso resgatador, aquele em quem devemos buscar refúgio, aquele que é verdadeiro fiel. Meus irmãos, nos tempos de crise, recorram ao Deus da aliança. Olhem para a cruz. Nos momentos de crise, esqueçam dos falsos deuses que ficaram da além do Jordão. E diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, buscaremos refúgio no Senhor. Meus irmãos, tantas vezes nos momentos de crise somos tentados a buscar refúgio em tantas coisas. Mais uma vez repito, tantas vezes buscamos refúgio na família, buscamos refúgio nos amigos, às vezes buscamos refúgio na igreja, mas não no próprio Deus. Buscamos refúgio apenas na nossa rotina de vir à igreja, como uma religiosidade falsa. E esquecemos que estamos aqui para juntos, como corpo de Cristo, buscar refúgio no próprio Deus. Meus irmãos, vir para a igreja, você pode até vir para a igreja, passar muitos anos e continuar distante do Senhor. Eu soube do relato de uma irmã nossa, como o fato é público, nós contamos publicamente também. Ela fez um culto em ações de graças ao Senhor, porque havia 15 anos que Deus a havia colocado em uma cadeira de rodas. Isso foi no interior de Minas Gerais. E quando ela conta porque, graças a Deus, por 15 anos que tinha sentado em uma cadeira de roda e passado a viver daquela forma tão limitada, ela falou: porque eu passei quase 30 anos na igreja, de maneira religiosa, cumprindo ritos, vivendo de maneira mecânica, mais longe de Deus. E quando Deus me colocou numa cadeira de rodas, eu pude buscar refúgio no próprio Deus. Deus me converteu, mesmo após 30 anos na igreja. Meus irmãos, o lugar de buscar refúgio é no Deus da aliança.
E aqueles que buscam refúgio no Deus da aliança certamente virão à igreja cultuar o Senhor, adorar o Deus da aliança. Porque esse Deus é fiel e foi Ele que nos resgatou e nos remiu do império das trevas. Não há outro local senão a cruz. A cruz é o retrato maior da fidelidade de Deus. A cruz é o cumprimento final da aliança que Deus prometeu a Abraão, do descendente que fariam benditas todas as famílias da terra. Assim como Ruth foi resgatada. A cruz é o sinal do resgate da sua propriedade, do seu povo, assim como o resgatador fazia naqueles tempos. Meus irmãos, busquemos refúgio na cruz, porque a cruz é a expressão da fidelidade do Deus da aliança que nos resgatou. Que Deus nos abençoe. Amém.